E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma questão que cai muito em concurso: implicação material. Então, a implicação material, que é simbolizada dessa maneira aqui, ó, é um dos 5 principais operadores ou conectivos lógicos da lógica simbólica. Há uns vídeos atrás, se vocês forem procurar lá na lista, vocês vão ver que eu tratei sobre essa tabela de verdade, mas eu não respondi, eu não resolvi. Hoje eu vou resolver. O que acontece? Quando eu tenho CP, então Q, eu posso trocar essas duas proposições por qualquer coisa. Como por exemplo, se eu fiz licenciatura em filosofia, então eu sou formada em filosofia, certo? As duas conferem, né? Pois é. Aqui na minha tabela de verdade, onde eu tenho 4 linhas, 4 mundos possíveis, isso eu também já expliquei, eu tenho que verificar quando um V com V, o que dá um V com V, qual é o resultado do V com F, o resultado do F com V e o resultado do F com F. O que eu prefiro falar para vocês? Eu prefiro falar qual é a exceção, que fica mais fácil de entender. O que acontece? Se eu fiz licenciatura em filosofia, então eu sou formada em filosofia. A única possibilidade desse resultado dar negativo, ou seja, falso, é se eu disser essas proposições do seguinte modo: se eu fiz licenciatura em filosofia, então eu não sou formada em filosofia. No caso, falsear a segunda, que seria a consequência, causa e consequência. Gente, eu fiz a licenciatura em filosofia, eu sou formada em filosofia. Não tem jogo. Eu posso não exercer a profissão, mas eu sou formada em filosofia. A mesma coisa se eu fiz um bolo, então terei bolo para tomar café, considerando que eu não tenho mais nada. Eu fiz o bolo justamente para isso, eu não tinha mais nada em casa. É o bolo que eu tenho para tomar café. Eu não posso simplesmente chegar uma pessoa, bater alguém na minha porta, um vizinho, um amigo, seja lá quem for, e eu simplesmente, por sei lá qual motivo, dizer assim: não, eu não tenho nada para tomar café. Não, eu fiz o bolo. Se eu estudar, então eu vou, então provavelmente, né, a gente pode dizer, eu passarei na prova. Eu estudei justamente para isso. Pode acontecer de eu não passar? Claro que pode acontecer. O que não pode acontecer de jeito nenhum é eu não saber nem o que está na prova. Estão entendendo qual é o sentido? Acho que sim, né? Eu conversei bastante sobre isso com a minha priminha Fran. E ela vai lembrar. Olha só, se eu fiz licenciatura em filosofia, então eu sou formada em filosofia. Os dois verdadeiros, é óbvio que dá verdadeiro, mas como eu disse antes, a única exceção que tem é quando eu digo: se eu fizer filosofia, se eu fiz licenciatura em filosofia, então eu não sou formada em filosofia. Quando o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso, que aí sim que dá falso. Qualquer outra possibilidade dá assim como no primeiro verdadeiro. Tá certo? É isso aí hoje então. Bye!